Olá, sou de novo o professor João Quadros e estou aqui para falar, continuando falando sobre o microprocessador PIC, né? Vamos falar então sobre os circuitos de reset, circuitos de oscilador e os comandos propriamente ditos em assembly que nós vamos usar. Esse é o a pinagem, né, do PIC 16F87A, que é o PIC 87A, 877A, ele é muito similar ao PIC 18, né? O PIC 18 é, mais early, né? Que foi lançado mais cedo. Então ele tem uma pinagem e uma forma de controle muito parecida. Os comandos são os mesmos, tá? A gente vai usar os mesmos comandos. Então a gente vê aqui que ele tem a porta B, né? RB1, RB2, as portas são identificadas pelos pinos, né? A porta D, a porta C, a porta A, está aqui identificada, e a porta E, são 5 portas, tá? Então aqui você pode ver as pinagens, né? Por exemplo, a porta C tem, tem 8 pinos, né? A porta E, ela tem 3 pinos. A porta B, ela também tem 8 pinos. Desculpe, a porta a porta E tem 3 pinos, desculpe. A porta A tem 5 pinos, tá certo? Então aqui estão todas as formas de pinagem, né? A gente vai se concentrar um pouquinho nesse MCLR, tá bom? No VDD, que é o VCC, né? VSS, que é o ground. As entradas para fonte pode ser aqui no pin 32 ou 11, as entradas para o terra, né? No 12 e no 31, ok? E aqui a gente tem a parte do pinagem que vai receber o circuito oscilador, que são esses aqui, o 13 e o 14, o de entrada e o de saída, tá certo? O de apoio também, esse pino aqui, que pode ser tanto da porta C quanto também um controle de clock, dependendo do circuito que a gente for usar. Diferente do que a gente viu no Temega, existem, né, algumas placas de interface associadas ao PIC, tá? Mas elas não são populares, né? Até porque elas são muito mais caras. São na base, aqui no nosso país, R$ 250, R$ 260, enquanto uma placa do Atmega pode custar até R$ 50, né? No mais caro, assim, por assim dizer. Mesmo com o dólar alto. Porque são placas já, digamos assim, institucionalizadas. As do PIC são mais raras, né? Mas existem placas de interface. Mas a gente vai poder usar o circuito, né? Sem necessidade de uma placa de interface. Esse é o principal circuito de alimentação, tá? Ligado justamente naqueles pinos do VDD e que tem a ver, né, com a fonte, né? É, o VIN, o Vout, né, do carregador, né, da fonte propriamente dita. Né? Esse é um circuito de tensão, né, que pode ser usado para alimentar o, o, circuito, o circuito que a gente fizer com PIC. Em geral, esses circuitos de tensão eles já vêm prontos, tá? Já existem, né? Então são circuitos que você alimenta com USB, uma tomada, e ele já converte, ele tem todo esse esquema, né, elétrico, eletrônico aqui, que faz então a conversão e permite que você ligue lá no VCC do PIC sem queimar ele. Esses são os circuitos osciladores, né? Tem o LP, né? O XT, o HS. Aqui tem a frequência dos sinais, né? E os limitadores, né? Os capacitores que vão fazer um filtro.
Então, se a gente estiver usando um cristal LP, o máximo de frequência que ele chega é 200 kHz e a gente vai ter que botar aqui, né, o C1, C2 dentro desses valores aqui para atingir esse clock. O XT é a mesma coisa, né? A gente bota aqui, pode ir até 4 MHz e a gente joga esses valores de capacitores aqui para atingir esse clock. E o HS também, tá certo? A gente vai ligar dessa maneira aqui, né? No oscilador 1, oscilador 2, como a gente viu lá na pinagem, tá? Com a carga de 5 volts, para poder fazer o clock funcionar com pique 16 dentro dessas medidas de clock aqui. Você vê que no caso o máximo que ele chega é 20 MHz, tá? E o mínimo que ele chega é 32 kHz. Ele vai desde um espaço bem lento até um espaço razoavelmente rápido para um microcontrolador. Você pode usar cristal de baixa carga, né, um ressonador de alta velocidade e o clock mais comum, que é o resistor capacitor. No registrador config, né, a gente tem esses 2 bits FOSC C1 e FOSC C2 para fazer a configuração do tipo de cristal que você vai usar. 00 é esse aqui, 01 é esse aqui, 10 é esse aqui e 11 vai ser esse aqui, tá certo? Esse é um cristal oscilador de 16 MHz, esse é um cristal oscilador de 20 MHz, que a gente bota ali no meio com os capacitores para que ele possa gerar o clock. Essa é a estrutura do oscilador resistor capacitor, onde é o mais comum quando você não tem necessidade de temporização super sensível. É um esquema bastante simples, né? Aqui são os circuitos de reset, né? Lembrando, como a gente não está falando de uma placa, né? Então o circuito de reset tem que ser montado. Então esse é a forma que você vai montar. Você vê que você liga o reset no MCLR, por isso que é importante essa ligação no MCLR, porque vai ser a forma de dar reset no dispositivo que você tiver conectado, que você montou com PIC, tá ok? Então ela pode ser montada desse jeito, com um botãozinho de reset aqui, ou desse jeito aqui, em que existe um filtro de entrada para detectar e ignorar pequenos pulsos, e com isso produzir um efeito de reset. Os tipos comuns de reset é o Power Reset, ou seja, desligar e ligar. O reset, em que você aperta o botãozinho ligado ao pino MCLR, ou o de sleep, que é aquele que vai depender do tempo. Você tem um reset de WDT, que é o Watchdog Timer, aquele que você configura na programação dos registradores e que ele é acionado quando o teu programa não está respondendo dentro de determinado tempo. Isso pode fazer tanto do reset quanto o wake up, né? O WDT também serve para acordar no modo reset. Quando você começa a movimentar, né, ele então acorda. E o Brown Reset, né, que é comum também nos dispositivos microcontroladores. O Power Reset, ligar e desligar. Power Timer, né, temporizador, né, a partir do momento que ele associa, né, com um oscilador RC interno ao chip, tá ok? Fornece um timeout, né, para que você possa controlar o reset nesse período. O Brown Reset também é configurado via software, né, via o registrador de config, tá?
Ele, ele é usado pelo seguinte: quando a tensão baixa, né, a um determinado valor, ou sobe a um determinado valor, dependeu da configuração, ele vai então dar um reset. Se impede o quê? Que o chip queime, que o microcontrolador queime. Então é um protetor, né? Quando a tensão foge aos limites aceitáveis para o microcontrolador, ele então automaticamente gera um reset, um restart de todo o chip. Para quê? Para causar um impacto de redução da tensão de entrada, para evitar que haja, né, um dano eletroeletrônico é, no circuito. Toda vez que você liga e desliga, é, você tem o trabalho do Brown Reset. Por quê? Porque quando você liga e desliga, você tem um pico de tensão. Então, para ele filtrar esse pico, não deixar esse pico entrar dentro do circuito e desligar ou prejudicar elétrica eletronicamente o microprocessador, ele então habilita o Brown Reset nesse caso. Os osciladores, né, são aqueles que vão gerar o clock, tá? Então, o Startup Timer é o oscilador que começa a partir do momento que você liga o circuito, né? Joga uma tensão de entrada, o circuito funcionar, tá? Então, esse tipo de oscilador, ele tem um atraso, né, para permitir a leitura do clock propriamente dito. Os modos do oscilador são o XT, LS, HS, e a gente viu que tem um RC que é interno, tá bom? Todas as condições de reset, de apertar um botão ou ligar, elas acabam sendo configuradas aqui nesse pino do MCLR, tá certo? Que vai tanto o reset normal de apertar o botãozinho, quanto o de sleep também. O WDT é programado, assim como o Brown Reset também é programado, e ele funciona em conjunto com o Power On, né? Se você ligar o Brown Reset, para impedir um pico de entrada, tá certo? Aqui são simplesmente o que acontece quando você dá qualquer tipo de reset, tá certo? É, o Power On Reset, Brown Reset, né, que tem similaridade, o reset comum de apertar o botão, né, e o ECAP, ou o reset de interrupção. Então, cada um deles vai gerar valores, né, associado aos pinos diferentes, para poder justamente fazer o controle desses registradores no momento que eu for usando, né, no meu circuito. Então, isso é só para dar uma olhada mesmo, uns 10 segundos aí de olhada, né, para poder entender aí o que é que acontece quando você dá um reset de qualquer natureza. Aí, continuação, né, dos resets. Ok, continuação dos resets. Vocês veem que ele está rastreando todos os registradores possíveis. Alguns a gente não vai mexer, mas ele está rastreando todo. Aí você tem uma visão de todos os registradores que existem na família PIC. Aqui está um circuito montado, né, para você poder utilizar o registrador. Então você tem aqui um circuito de reset, tá? Aqui o botãozinho, tá? Ligado aqui ao MCLR. A gente tem um circuito de oscilador, que é o mais comum, esse aqui a gente viu, né? Os valores dos capacitores mudam, né?
dependendo aqui do oscilador, né, do clock desse oscilador. Então vai alterar o valor desses capacitores aqui. E eles são ligados nesses pinos aqui, OSC1 e OSC2, tá certo? Aqui a gente tem um circuito de carga, um VDD, os dois VDDs, né, de um lado e do outro, o pino 11 e o 32, e os circuitos de terra, pino 11 e 31, ligados a um terra, tá bom? E os demais pinos dependem aí de como você vai montar. Esse é o que seria assim, a montagem clássica de um PIC, onde você bota o reset associado, um reset mais ou menos com essa configuração, ligados aqui ao MCLR, né, ao 1, os osciladores, né, o pino 13 e 14 associado, o pino 11 e 32 a uma fonte. Essa fonte aqui, ela não pode ser direta na tomada, tá? É uma fonte que tem um transformadorzinho, um circuito à parte, né, para fazer essa carga de 5 volts, essa tensão de 5 volts, entrar aqui sem nenhum pico, para não gerar a queima eletroeletrônica dos circuitos internos. E aqui também uma ligação a um ground, né, que pode ser simulado inclusive com um protoboard. O Watchdog Timer a gente já viu, ele permite fazer o reset a partir de uma programação em que eu digo o seguinte: olha, se ele não conseguir resolver o programa em determinado tempo, faz o reset. Outro recurso super importante, que a gente já comentou sobre os microcontroladores, são as interrupções. Então, o mecanismo de interrupção, na verdade, ele é aquele mecanismo que vai dar sentido ao microcontrolador. Por quê? Porque ele vai responder se estiver ligado a sensores, se estiver ligado a atuadores, alguma coisa assim. Eles podem sinalizar para o microcontrolador, você programa o tratamento quando houver essa sinalização. Que tipos de interrupção você pode ter? Uma interrupção externa, através do pino RB0, ou uma interrupção de transformação, né? A porta B é a porta mais usada para interrupção. Uma interrupção de timer, que aí é configurada pelo registradores de timer, TMR0, TMR1 e TMR2. E aí, no caso, essa fonte principal é o TMR0, ou seja, quando dá um overflow de tempo, né, de clock. E as interrupções causadas para EEPROM, para escrever, né, alguma constante num determinado momento ou alterar no valor de alguma variável que tem que ser lida no início do programa, tá certo? Essas são as 4 principais fontes de interrupção. É óbvio que a mais importante são as interrupções dos atuadores e sensores ligados ao microcontrolador, que vem da porta 7, da porta B, tá certo? Entre os pinos 0, 4, 3, 4, 5, 6 e 7, tá certo? Para você usar as interrupções, você precisa configurar um registrador de interrupções, que é esse TICON aí. Ele é um registrador de 8 bits e você ligando os bits, você diz que tipo de interrupção você quer trabalhar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é dizer assim: olha, eu quero que ele trabalhe com interrupção. Então, você vai ligar aqui o bit 7. Aí, se você, só funciona esses bits aqui se o bit 7 estiver ligado, estiver com 1. Tá bom? Aí, a partir do momento que você ligou 1, você vai então disparar quais são as interrupções que você vai considerar para o seu circuito. As de leitura, a de escrita na EEPROM, a do overflow de timer, tá? Com flag, e todas têm flag, tá? E as interrupções das portas da porta B, tá? Que são aquelas interrupções dos dispositivos que você ligou ao circuito, tá certo? Então, se você quiser que os dispositivos tenham um tratamento de interrupção, eles vão ser ligados à porta B, ok? Aqui o circuito, né, de tratamento de interrupção, circuito interno. Aqui a configuração da Inticom. Lembrando sempre, todos esses bits aqui só vão funcionar se esse bit aqui estiver ligado.
Vamos agora ver o conjunto de instruções. Olha só, eu não vou ficar falando instrução por instrução, porque é muito cansativo. Eu vou só deixar o slide, né, e apontar com um apontador laser. Eu vou deixar um slide aí por uns 5 segundos para você olhar e ver qual é a instrução, tá bom? Depois a gente vai para um exemplo prático, para fazer sentido. Então, antes, né, a gente vai dar uma passada rápida sobre algumas coisas importantes. Algumas traduções dos modelos de comando que eu botei. Então, F, né, representa o registrador da SAN FSR. Às vezes ele vai também ser o W, né, o acumulador, né, o Work Register do PIC. O D é um registrador destino. Se for D igual a zero, o destino é o próprio o registrador Work, o acumulador. Se o destino for 1, né, vai ser um registrador qualquer da SRAM, um FSR ou um outro registrador qualquer, tá bom? Não necessariamente tem que ser o FSR, tá? Qualquer registrador. Quando for uma instrução, isso aqui é uma instrução orientada a byte, ou seja, quando considera o registrador inteiro. Quando for orientada a bit, a gente tem o registrador, né, que pode ser o W também, e qualquer registrador, tá? E o bit, propriamente dito, que a gente vai alterar. E aqui, quando for uma operação com endereçamento imediato, o K vai ser um número de 8 bits, que pode ser identificado como binário, decimal, octal ou hexadecimal. Essas são diretivas que não são comandos em assembler, são diretivas que são executadas antes. Por exemplo, essa EQU, ela na verdade define constantes, né, dentro do programa, que não estão na EPROM. A EPROM só é o lugar onde você bota aquilo que você quer que seja carregado no momento que você estará um programa. Geralmente o que fica na EPROM são valores que vão para os dispositivos. Então aqui você está considerando, né, uma constante chamada dest, cujo valor dela é 0x0b hexadecimal. Esse é o padrão hexadecimal. O org é a posição de memória de programa. Então, quando eu boto assim org 0xh, então eu estou dizendo que o programa, a posição de memória onde vai começar tudo a partir daqui é a zero, a zero, né? Onde quando você faz o reset volta para cá. Você tem list, que serve para identificar o tipo de microcontrolador, tá bom? O include vai incluir os arquivos de biblioteca e ele é importante, esse arquivo, tá? Porque ele define o endereço de cada pino, de cada registrador, o nome. Sem esse arquivo você não consegue configurar direito os registradores e fazer o seu programa funcionar. E também você tem um set que define uma variável. O EQ define uma constante e o set define uma variável dentro do programa assembly. Então aqui a gente tem um conjunto de instruções, movimentação, né? Conteúdo é copiado para o outro. Operações com registradores, né, direto, aritméticas, né, adição e subtração. Você vê que aqui não tem multiplicação, tá bom? Então, se você for fazer multiplicação, você vai ter que fazer um arranjo, né, de adição e salto. Aqui operações lógicas, teste e salto, né, para tomar decisões. Diferente de alguns microcontroladores, os testes e saltos são muito voltados, né, para valores de bit, tá bom? E aqui controles de tempo, modo sleep, WDT, nenhuma operação. Aqui é um resumo, né, de todos os comandos, né? Add LWK, o que ele faz? Ele soma um valor imediato aqui, K, com W, tá? Então é que está mostrando aqui. Add WF, o que ele faz? Ele pega, né, a soma W, o que está no Work Register, e bota no registrador F. O registrador F
são a maioria dos registradores. Alguns comandos eles fixam para determinados tipos de registradores, outros não. E o D, né, que está aqui, ele vai definir se o destino vai ser o próprio Work Register ou o registrador que a gente trabalha. Tá? Então, toda vez que a gente tiver esse FD, a gente está mexendo com o Work Register, que é o acumulador, um registrador qualquer, e definindo qual vai ser o destino da operação. Se for D igual a 0, a gente vai ter o destino sendo o Work Register. Se for D igual a 1, o destino vai ser o registrador. Tá certo? O BCF zera um bit, você dá um registrador para ele e diz o bit. Você pode numerar, o bit pode ser 1, 2, 3. Tá? O BTFC testa um bit, é uma instrução de salto. E ele pula se o bit for 0 e o BTSS pula se o bit for 1, né, daquele registrador. O call são uma subrotina. O clear é um comando de byte, ele zera todos os bits de F. O clear W zera todos os bits do registrador work. O clear WT zera o watchdog timer quando você estiver usando. O com F é um complemento a 1 do registrador. E é aquela história, o D pode ser o work register ou o destino. Tá? O decremento, né? Decremento com salto, quer dizer, ele decrementa e se o valor, né, do destino, né, for 0, então ele salta. O goTo, que é simplesmente ir para um label qualquer que você define, ou para um endereço propriamente dito. O incremento com salto, ou exclusivo, né? Você vê que muitas operações elas fazem com literal, com número, e outras fazem entre o work register e o registrador, indicando qual é o destino. O move, né, pega a mesma coisa, um número e joga no register. E o move F, ele pega como é que é, o que está no work register e bota no F. Tá bom? Desculpe, pega o que está no F e joga no work register. E aqui o move W, F, pega o que está no W e joga no F. O no operation, isso é uma opção de registradores, né, que você vai usar quando estiver mexendo com alguns registradores. E essa aqui é a retorno de interrupção, retorno de um valor, né, quando você tem uma subrotina, você pode retornar um valor associado ao work register, ou seja, você executa algo e volta um valor. Você só faz um retorno simples, um rotate à esquerda, um rotate à direita, ligar o sleep, tá? Subtrair, fazer um swap, ou seja, pegar os bits 0, 1, 2, 3 e trocar com os bits 4, 5, 6, 7. Ligar, né, ou carregar no F o valor do W para dizer que tipo, se a porta vai ser de entrada ou saída, e fazer um ou exclusivo, né, literal ou com entre registradores, lembrando sempre da característica do destino. Então esse aqui é o add L, né, soma um literal a W, e vou deixar vocês verem rapidinho o exemplo, tá ok? Uns 5 segundos aí. Esse é o WF. Se D igual a 0, o resultado vai para o work register. Se D igual a 1, né, o destino, vai para F. O default é sempre D igual a 1, tá bom? Cada um dos comandos tem a sintaxe, né? Todos eles podem estar ligados a um label. O limite dos operandos, tá? O limite de valor dos operandos. D, por exemplo, só pode ser 0 ou 1. E o F só pode assumir valores de 0 até 127, porque só existe 128 endereços de registradores possíveis. A operação é essa,
W mais F, né? O destino é definido pelo D, o código da operação é esse aqui, né? É o microprograma, tá? Os flags afetados, isso é super importante. Quais os flags lá do status, do registrador de status que ele está influenciando com isso? Um carry, o digital carry e o zero, tá? E aqui é um exemplo, tá bom? Então ele está dizendo aqui, ó, zero. Então antes isso, o FSR está com esse valor. Então depois vai ficar com esse valor aí. O F é qualquer tipo de registrador, tá? Não é só o FSR não, qualquer tipo de registrador. Mesma coisa, só que aqui é literal, tá? O limite de valor do literal pode ser de 0 até 255. Esse número pode ser exposto como octal, binário, hexadecimal ou decimal. O flag é afetado, código de operação e o que ele está fazendo. Mesma coisa, só que aqui é o NWF. Apaga um bit, né? Você diz, ou você pode indicar esse bit, é por isso que é importante o include, pelo nome do bit, por exemplo, RB0, RB1, tá? Mas esses nomes só vão ter sentido se você jogar o arquivo de include. Sem o arquivo de include, ele não sabe o que é RB1, RB0, tá bom? Aí você vai ter que usar os endereços. Aí é um pouco mais complicado, tá? O B, né, pode assumir valores de 0 a 7 e o F pode assumir valores de 0 a 127, conforme a gente já falou. O F aqui pode ser qualquer registrador, tá, gente? Estou usando como exemplo FSR, mas pode ser qualquer registrador do PIC. O que ele faz aqui, rapidinho? Ele pega o bit 7 do FSR e zera. O FSR está com esse valor, 070C7 em hexadecimal. Aí eu zero o bit 7, o valor vai ficar 047. Esse liga, faz a mesma coisa, né, mas só que liga, quer dizer, em vez de, se o bit tiver 0, ele joga 1, tá bom? Esse aqui é um de teste, tá? Vou dar uma explicação rápida. O que ele faz? Ele testa, né, o bit nesse registrador. Se o bit for 0, aí ele salta. Salta para onde? Salta para um label que eu vou dizer para ele, ok? Para um endereço que eu vou dizer para ele. Então aqui, ó, percebe só aqui. Se verifica se o bit 6 do registro é 0. Se ele for 0, ele salta, ou seja, não executa esta operação. Entenderam? Então o salto aqui é em conjunto com o goTo. Se ele não for 0, ele executa essa operação. Entenderam isso? De novo, olha só. O comando é esse. O registrador, né, e ele verifica o bit 6 desse registrador. Se o bit 6 for 0, ele salta, tá? É o que está escrito aqui. Ou seja, se ele salta, ele não vai executar essa instrução, ela vai executar a instrução seguinte, tá? Agora, se ele for 1, né, não for 0, ele vai executar essa operação, ou seja, goTo não é 0, tá certo? Entenderam isso? Se ele for 0, ele não executa esse goTo. Se ele for 1, ele executa esse goTo. É a maneira como você faz saltos no PIC. Aqui, né, é a mesma coisa, só que aqui o comando é btfss, tá? Ou seja, se for 1, ele salta. Se for 0, ele executa o goTo.
Tá? Saltar significa que ele não vai executar essa instrução aqui, tá bom? Ele vai para a próxima instrução, tá bom? Agora, se ele for é, 1, quer dizer, se for 0, ele vai executar essa instrução, ou seja, ele vai saltar para esse label aqui, tá bom? O caos só é uma subrotina, chamada para uma subrotina. Tão simples quanto. Quem ele altera? Ele altera o Program Counter, né? Aquele que diz qual é a próxima execução a ser executada. O limite dele é um pouquinho maior, 2047. Por quê? Porque é o tamanho da memória de programa do PIC, o tamanho básico, né? 2 MB. A outra coisa é que ele ocupa 2 ciclos de relógio, que nem as instruções de salto também. Então a gente vê aqui que ele faz, zera o registrador indicado por F e afeta o flag Z, né, do status. Então aqui, por exemplo, reg igual a 50, reg igual a 00, depois do clear, e liga o Z. Porque qualquer operação que gere 0 vai pegar o bit Z e jogar 1. Aqui você veja que é uma diferença, né? O work register é um registrador não endereçável, ele não tem um endereço na memória de programa, né? Nem no include, nem nada disso. Ele é um registrador da ULA, então é importante que você trabalhe com ele em separado. Ele faz a mesma coisa que o clearF, só que só com o registrador W. Esse é um complemento, né? Simplesmente complementa, né? Aplica-se o NOT lógico, tá? Ele equivale ao NOT lógico, tá? Zera o registrador do WDT e o prescaler, afeta esses bits aí do registrador de status, que são colocados como valor 1. Decrementa, tira 1, né? Se esse 1 virar 0, liga o flag 0. Decrementa e salta, ou seja, ele decrementa e se chegar a 0, ele salta, ou seja, não executa esse comando. Se ao decrementar aqui o valor for 0, ele não executa esse comando, ele salta para o comando seguinte. GoTo é simplesmente para um label qualquer. Lembra, o limite do label é o tamanho da memória de programa. Incrementa. Percebe só que eu botei aqui de propósito, né? 0 FF e o Z igual a 0. Quando ele incrementa isso aqui, ele não vai dar overflow, tá? Ele vai para 000 e liga o flag 0, tá bom? E o carry vai ser ligado também, né? E não está falando, mas o carry também é ligado. Incrementa com salto, né? Mesma coisa. É um ou lógico, com registrador e com work register. Movimenta, ele movimenta o valor de F para o work register, dentro dessa característica do destino, né?
move WF, move do work register para um registrador. Você vê que não precisa nesse caso de destino, tá? O carrega um literal para o work register. Não faz nada. Esse carinha aqui, ele consome um ciclo de instrução. É para isso que ele serve, tá? Consumir um ciclo de instrução. Não faz nada, mas consome um ciclo de instrução. O retfe, ele marca o fim de uma interrupção. Então você faz uma rotina de interrupção e o retfe marca o fim da rotina de interrupção, faz o retorno, voltar para onde o programa estava sendo executado antes da interrupção. O retLW é um retorno comum de uma subrotina, só que ele volta com valor, tá? Ele volta como se fosse uma função, né? Uma subrotina que tem uma ideia de função, ou seja, volta um valor. E esse valor é carregado em W, tá? Return é simplesmente o fim da subrotina, indica o fim da subrotina. Quando ele incorpora return, ele volta para onde a subrotina foi chamada. Esse aí é uma rotação à esquerda. O exemplo aí, a melhor coisa para você olhar é o exemplo. Você percebe assim que ele roda para cá, tá? Então ele jogou um 0 para cá, tem um 1 aqui que foi fora. Esse 1 vai para onde? Para o carry. Aqui ele roda ao contrário, ele roda para cá, tá? Então aqui, ó, o carry fica com o último bit aqui que sai fora. Então entrou 1 aqui, é 0. Subtração, literal. Subtração entre registradores. Quando aparece o carry, né, como ponto de interrogação, é don't care, ou seja, ele não vai alterar nada. Swap é a troca dos 4 bits mais significativos com os 4 menos significativos.
Aqui diz bem claramente, o A5 vira 5A. Pronto, tão simples quanto. Sleep aciona o modo de baixo consumo. Aí tem esses dois flagzinhos aqui, o PD e o TO, que indicam, né, que para o ambiente que você está deixando tudo adormecido. Ou exclusivo, literal. Ou exclusivo com registrador, com aquela ideia do destino. E agora vamos para o exemplo, tá? Então esse exemplo é muito parecido, né, com aquele exemplo que eu passei do Atemega, né? No caso que vocês fizeram com alguns de vocês fizeram nos exercícios lá de assembly com Atemega. Então, vamos ver algumas diferenças básicas. Eu não tenho uma placa de interface, então eu preciso montar, né, aqui um botão de reset, né? Então, esse é o esquema para funcionar com reset, tá bom? Outra coisa que eu preciso é o oscilador, tá? Então, vou botar aqui um carinha de 8 MHz, 22 picofarads aqui, né? Eu tenho que ter também o circuito de tensão de carga, tá? E o circuito de terra. Aqui a gente pode simular com um protoboard, tá? Aqui a gente vai precisar de um circuito extra, tá? É parecido com aquele que eu botei no início, mas existem circuitos de tensão onde você bota um USB, joga na tomada e ele permite, ou então bota uma pilha, né? Existe isso. Então ele é o circuito de tensão aqui. E aí eu boto no RB5, RB4, RB2 o verde, o amarelo e o vermelho. 3 LEDs, tá? O VCC é o circuito de alimentação, o GND, né, é o pino VSS aterrado, tá bom? Ok? Lembrando sempre, ó, pino 11 e 32 é o circuito de alimentação. Olha só, presta atenção. Os dois pinos de circuito de alimentação têm que estar ligados ao circuito de tensão, de alimentação, tá? Assim como os dois terras também têm que estar ligados, ok? Como a gente não tem uma placa de interface, precisa fazer isso. Se tivesse a placa de interface, não teria problema. Aqui está o código. Então vamos começar explicando esse código. Então, primeiro eu digo assim, qual é o meu microcontrolador? 16F877A. Estou dizendo que ele sabe que é um PIC, 16F877A. Aí eu boto o arquivo de include. Isso aqui eu compilei no MATLAB, no MPLAB, né, que é um software que a Microchip disponibiliza. Eu simplesmente criei o projeto e coloquei aqui esse include, que é automático, tá? Quando compilar ele vai automaticamente ver. Quando a gente instala o MPLAB, que é um IDE para os PICs, né, para os microchips, ele automaticamente instala esse include de todos os microchips atualizados. E aqui é que eu digo que é por exemplo, ele só entende config se eu botar esse include, senão ele não vai interpretar isso aqui, tá, gente? Isso aqui eu estou dizendo o início. Então aqui que eu estou dizendo, ó, o oscilador é um HS, não tem WDT, não tem brownout e tem botão de reset. É isso que eu estou colocando aqui, ó, tá bom? Estou dizendo qual é o tipo de oscilador, que não estou usando WDT, que eu vou usar, né, o botão de reset, power on e reset normal. Eu não vou tratar do brownout, né? O MCLR vai estar ligado, ou seja, tem um botão de reset, quando a gente tem botão de reset, não há necessidade do brownout. E vou desligar todos os outros tipos de osciladores, tá bom? Só vou deixar o HS ligado. E aqui eu digo, ó, comece meu programa a partir dessa parte aqui,
Isso aqui é um configurador padrão, tá? Se não tem nenhum WDT, Brown on, Brown out, qualquer coisa assim, você vai jogar isso aqui quase sempre, né? Nesse programinha semáforo a gente vai poder fazer isso. Aqui começa o programa propriamente dito, né? O label de start. Aqui o que eu faço? Aqui eu vou selecionar o banco. Por quê? Porque eu vou mexer nesse CMCOM que está no banco 0. Então o que eu faço? Eu uso o RP1 e RP0 do status, 0, dou um clear nos dois e jogo para o W, o work register, esse valor 7 aqui. Aí eu carrego esse 7 no CMCOM. Como o padrão é D igual a 1, vai para o CMCOM, tá certo? O que ele faz? Ele desliga o modo comparador. Ou seja, não vou usar o modo comparador. O valor para desligar o valor comparador associado ao registrador CMCOM é 7. Botei 7, desligou o padrão, o modo comparador. Aí eu jogo 0 aqui no W, no work register. Eu não preciso botar 0 de novo aqui, então só ligo o RP0. Para ir para que banco? Para ir para o banco 1. Por que eu preciso do banco 1? Porque eu vou usar porta B, tris B, etc, etc. Desculpe, o tris B e o tris A. Então aqui eu vou colocar no tris B o valor, né, de porta B como 0. Como é que eu sei disso? Porque eu botei 0 aqui. Então, quando o pino está marcado como 0, é saída, tá bom? E o tris A também botei como saída, né? Os dois. E voltei para o banco 1. Por que eu voltei para o banco 1? Porque eu vou usar a porta B, tá bom? Então, olha só. Para controlar o verde, eu ligo a porta B, né, o pino 2 da porta B, o RB2. Aqui eu podia botar RB2, tá? Porque eu botei o include, mas eu botei 2 só para mostrar isso. E aciono esse delay aqui que a gente vai. O delay é uma subrotina. O que ela vai fazer? Vai contar com 8 MHz, 5 segundos. Se a gente aumentar, né, a velocidade, aí a gente vai ter que alterar o delay. E depois ele desliga. Então ele liga, desliga, liga, desliga, dentro de um delay. Depois disso, ele executa o amarelo, né, que tá ligado no RB4, né, faz a mesma coisa, delay, né, liga, desliga. Aqui ele está fazendo a mesma coisa com uma porta, com o vermelho. Então ele faz o verde, liga, desliga, depois o amarelo, liga, desliga, depois o vermelho, liga, desliga. Aí volta para o início. Tá? O início aqui, tá bom? Não esse início aqui, esse início aqui. Esse início aqui, gente, presta atenção. Esse start aqui é a preparação, né, para o modo comparador e usar o banco que eu vou finalmente usar. O início mesmo da nossa rotina é essa aqui. Então, quando ele vai para o início, a gente vem para cá. O ponto e vírgula não faz nada, tá? Ele coloca um comentário. Então, início, ponto e vírgula, significa simplesmente que aqui é o início. Essa é a subrotina de atraso, tá? A subrotina delay. Tá? Você vendo aqui que tem um return. Esse end não é a ver com return. Esse end termina o programa, tá bom? Esse return termina a subrotina. O que ele faz? Ele movimenta o valor literal para o work register, depois ele pega esse valor do work register e joga para um registrador que está na posição 0,20 lá do PIC. Eu não sei que registrador é esse, é um registrador qualquer, tá? Ele está marcado aqui como um endereço. Ele faz esse valor aqui, essa é a parte V71, né? Onde ele pega FF, joga para W, depois pega esse W e joga para o registrador que está apontado por esse endereço aqui. Da mesma coisa que ele faz aqui, ó. Pega o FF, joga depois o W para o registrador que está apontado por esse endereço. Esse carinha aqui, gente, esse valor aqui não é um valor literal, é um endereço, tá? É porque ele identifica o registrador F, tá? Pode ser pelo nome ou pelo endereço. Eu estou usando o endereço aí, né? Aí o que eu faço? Eu decremento o valor que está aqui no registrador apontado por esse endereço 22.
e faço um loop. Tá? Depois eu decremento que está no registrador 21 e vou para o V7. E depois vou prego aqui o que está o endereço aqui do 20 e vou para o V7.1 também. Aqui vou para o V7.2. Isso aqui é só uma rotina para fazer decremento e contar tempo. Tá? Se você alterar aqui de 8 MHz para outro ou para um mais rápido, quiser que esse valor aqui continue sendo 5 segundos, né? Você tem que alterar esses valores aqui, ó. Esses aqui, ó. Esse e esse. Esses aqui não, porque na verdade vão estar apontando para um endereço qualquer, tá? Um registrador qualquer que não está sendo usado. Tem que ser o registrador que você não está usando, né? Não pode ser nem o porte B, nem o RB, nem o porte A, nem o semicon, nenhum desses, tá? Algum registrador que você não está usando. E aí você ajusta esses valores para que fique 5 segundos aqui, se aumentar o clock, né, do circuito que você monta, tá bom? Então, basicamente é isso, gente. Se a gente montar esse trequinho e jogar esse código aí, vai dar alguma coisa. Valeu então.